Então, boa noite a todos. Com muita alegria que mais uma vez a gente está aqui reunido. Mais uma reunião do NEP Gesiel, em parceria com o Espiritismo.net. Hoje, na nossa última reunião de 2025. Então, hoje eu falei que era uma despedida, mas eu fui repreendida e me falaram que não é despedida, é um até logo. Né? Então, é um até logo, até 2026 agora, né? Então, por ser o último dia de 2025, próximo no mês do Natal, né? Então, a gente resolveu fazer um estudo um pouquinho diferente. Então, para isso, nós pegamos um texto do nosso querido Humberto Campos, do irmão X, né? No livro Pontos e Contos, do irmão X, no capítulo 37, que tem o título de Natal Simbólico. E é um texto muito interessante, essencialmente para nós que estudamos o Evangelho, pelo seguinte, porque quando a gente estuda o Evangelho, a gente pega uma perícope, pega um versículo, né? E, primeiramente, é óbvio que a primeira impressão é aquele ao pé da letra ali, né? Mas a gente sempre vai buscar a simbologia que existe atrás daquelas palavras todas que estão ali naquele versículo, não é isso? Então, às vezes a gente se detém numa palavra, e uma palavra, às vezes, traz uma noite de reflexões para a gente. Às vezes a gente se detém numa expressão, né? E, então, por conta disso, é que esse texto foi escolhido, porque ele coloca alguns aspectos, alguns fatos relacionados com o nascimento de Jesus, que seria, assim, vamos dizer assim, a parte exterior, o mundo material. E ele coloca o fato e embaixo ele faz a relação com o que seria aquilo no nosso mundo individual, né? No nosso mundo interior, né? Porque quantas vezes a gente vê um trecho do Evangelho, a gente vê um personagem, por exemplo, né? A gente vê ali Simão Pedro, por exemplo, né? E a gente entende que o Simão Pedro, a gente, assim, está dentro da gente, né? Está dentro da gente ali na forma daquela impaciência, daquele orgulho de alguns momentos, né? Um Saulo de Tarso ainda está dentro da gente, né? Em forma daquela intolerância, daquela intransigência que a gente vê. Um João Evangelista, aquele jovem, né? Então, aquela coisa, aquele ímpeto, aquela força, enfim, cada um dos personagens tem uma característica, e às vezes aquela característica faz com que a gente reflita alguma coisa relacionada com aquilo dentro de nós, né? Ou uma palavra, enfim. E vem por isso que esse texto aqui foi muito interessante, porque ele traz o fato e a relação espiritual com isso, né? Então, a gente vai lendo aos poucos e vai fazendo os comentários a respeito, né? Então, ele começa assim, olha. Harmonias cariciosas atravessavam a paisagem, quando o lúcido mensageiro continuou: cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Então, essa frase aí que está em negrito já é uma coisa extremamente importante para a gente, porque pensar no Natal, a gente tem que pensar muito além da data em si, de toda aquela relação aquele, como é que eu vou dizer, aquela coisa toda tumultuada daquele momento que a gente passa de tantos compromissos, de tantas coisas, não é? E às vezes a gente esquece do principal, a gente esquece do que representa mesmo. O Natal sempre é um momento para a gente, assim, reafirmar o nosso compromisso com o cristianismo, reafirmar o nosso compromisso com o Cristo, né? Então, o Natal, como ele diz aí,
Cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Então, o verdadeiro Natal é quando a gente consegue fazer o Cristo nascer dentro do nosso coração, né? Quando a gente consegue fazer realmente aquela abertura do nosso coração e receber o Cristo da maneira como ele deve ser recebido realmente, né? Então, primeiro, esse primeiro parágrafo aí, né? Cada espírito é um mundo no qual o Cristo deve nascer, a gente tem que pensar muito nisso, né? No momento de como realmente a gente encara esse momento, de como a gente realmente passa pelo Natal, porque é tão comum a gente falar assim, né? Ah, feliz ano novo, e feliz Natal e próspero ano novo, não é? Feliz ano novo. Nossa, quantas vezes a gente fala isso, né? Todos os anos, nessa época do ano, né? Feliz ano novo. E repete muitas vezes, até janeiro, quase em fevereiro, a gente ainda está falando feliz ano novo, né? Mas acontece que o ano novo, ele sempre é um ano feliz, ele sempre é um bom ano. Por quê? Porque é sempre mais uma oportunidade entre tantas que a gente recebe de Jesus, que a gente recebe do Pai, para que a gente prossiga, para que a gente cresça, para que a gente evolua espiritualmente, para que a gente receba a quantidade de bênçãos que normalmente são oferecidas a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, né? Então, é com um ano novo, é como se fosse assim um mar de bênçãos oferecida, um mar de oportunidades oferecidas para nós, né? E, e aí a questão é como que a gente aproveita todo esse mar de bênçãos que está diante de nós, né? Porque quando você está diante de um rio, diante de um mar, se você quer recolher o que está ali, vai depender muito de como você se apresenta ali. Se você for com um copinho pequenininho, você vai recolher um bocadinho só, né? Mas se você for com o coração aberto, então, da maneira como você encara isso, é a maneira de como você aproveita toda essa oportunidade, todas essas bênçãos que nos são fornecidas, né? Mas, prosseguindo aqui no texto, primeiro, ele prossegue, fora a loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Isso é um tema que, na verdade, é bastante comentado dentro do Espiritismo, essencialmente, porque tantas vezes se fala aí da transição planetária, né? E tantas pessoas estão aguardando, assim, essa geração que está encarnando agora, todas essas crianças que estão vindo agora, estão vindo renovadas, com mais possibilidades, irão trazer um mundo renovado, não é isso? Estão esperando aí missionários que de uma hora para outra vão fazer alguma coisa e vão transformar o mundo de provas de expiação para mundo regenerador, né? E, na verdade, quando Kardec fala, por exemplo, em nova geração, ele não está falando essencialmente da geração que está reencarnando. A nova geração é a geração do homem reformado, como está aí nesse pedacinho do texto, né? Então, é loucura esperar uma geração que vem, missionários que vêm, né, para reformar o mundo, sem o homem reformado. O homem reformado é essa geração nova, é essa geração que se renova, deixando ali os hábitos antigos, complicados, para encarar novos hábitos, né? Então, então a nova geração somos nós reformados, somos nós transformados, somos nós que aceitamos Jesus dentro do nosso coração, né? Então, essa é realmente a real condição nossa aqui, né? Para edificar realmente uma alma cristã, é reconhecer que a necessidade do homem reformado.
Eis porque, ele diz, o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Porque é aquele momento de muita reflexão, de muita meditação e de muito, assim, realmente de reafirmar o nosso compromisso e de realmente abrir o nosso coração para, se a gente teve só uma brechazinha aberta para Jesus, que essa brecha seja gigante, seja aumentada a cada Natal, a cada momento da nossa vida, né? E aí ele prossegue. Temos conosco, olha aí que a gente estava comentando, né? Temos conosco oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar, desertos de ignorância por corrigir, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior, né? Então, às vezes, a gente olha para o mundo exterior e vê aí os continentes, as florestas, os desertos, as tribos, todas as árvores, tudo que está aí maravilhoso, mas a gente tem tudo isso, assim, aqui ele começa a trazer o lado espiritual da questão, veja. Então, olha, vamos ler de novo. Oceanos de bênçãos divinas, são todas as oportunidades que a gente recebe, a misericórdia divina atuando a cada dia na nossa vida, né? Maravilhosos continentes de possibilidades, as nossas imensas, infinitas oportunidades que nos são dadas, né? Florestas de sentimentos por educar. Quantos sentimentos a gente ainda não precisa trabalhar com eles, né? A gente já conseguiu muita coisa, graças ao Evangelho, né? Graças à doutrina, mas nós ainda temos aquelas florestas, quantos sentimentos para educar? Desertos de ignorância por corrigir, né? Ignorância no sentido de ausência de conhecimento, né? Então, precisamos continuar estudando, prosseguindo a nossa renovação, prosseguindo a nossa aquisição de conhecimento, né? Inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. Então, é assim, ele vai trabalhando o aspecto exterior e o aspecto interior, né? De quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o íntimo. Furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos, né? Há muito tempo nós ainda trabalhávamos com ilusões a se perder de vista aí, né? Então, muitas vezes nós passamos, sim, por tempestades mas ele fala tempestades renovadoras, né? Então, esses momentos de dificuldade, esses momentos, a gente tem que colocar na nossa cabecinha que são momentos para a gente fazer muitas reflexões, né? Furacões implacáveis que atingem nossos ídolos mentirosos. Então, são situações que fazem com que a gente reflita sobre tudo aquilo que a gente considerava como o importante, certos valores, né? Certas ilusões que nós tínhamos com relação aos nossos valores, né? São os ídolos mentirosos aí, né? Opa, desculpa. Aqui. Quantas vezes o interesse egoístico foi nosso perverso inspirador? Então, ele... Desculpa, gente, eu estou um pedaço aqui. Desculpa. Então, vamos ver, olha, quantas vezes o interesse egoístico foi nosso perverso inspirador? Acho que não precisa nem explicar aí, né? Quantas vezes o egoísmo fala alto dentro do nosso coração e ele acaba inspirando as nossas atitudes, né? O nosso perverso inspirador. Então, o que ele fala a respeito disso, né? Examinando a movimentação de nossas ideias próprias, verificamos que todo princípio nobre
serviu de precursor ao conhecimento inicial do Cristo. Quando ele fala em precursor do conhecimento do Cristo, né? A gente tem o egoísmo interior aqui ainda muitas vezes trabalhando, né? Muitas vezes nos inspirando, como está ali em cima, né? Mas nós tivemos ao longo da história tantos precursores que vieram, né? Se você pensar aí, a gente tem informação, né, que cerca de 500 anos antes de Jesus, nós tivemos, por exemplo, Sócrates na Grécia, tivemos Buda no Nepal, Confúcio na China, todos mais ou menos à mesma época, todos mais ou menos, por incrível que possa parecer, né, incrível para nós, mas a gente sabe que a espiritualidade sabe como trabalhar, né, que a gente, tantas vezes, não imagina o tanto que eles trabalham, né, e a gente fica aqui, vamos dizer, aproveitando, né, aproveitando, entre aspas, né, no bom sentido, né, usurpando de todas essas benesses que eles enfiam, né. Então, há cerca de 500 anos, esses precursores vieram trazer vamos dizer assim, um início, né, um preparo, vamos dizer, para a humanidade, para que a gente pudesse realmente, mais à frente, reconhecer, né, o conhecimento trazido por Jesus, né? Verificou-se ainda, olha que interessante isso, agora ele começa a fazer realmente a relacionar, né, a questão material do que aconteceu no momento do nascimento e o que isso quer dizer para nós, no nosso mundo interior, né? Então, verificou-se primeiro, olha aí, verificou-se a vinda de Jesus numa época de recenseamento. O que recenseamento a gente sabe, né, que eles tiveram que se mudar, porque José tinha que ir para outra cidade por conta do recenseamento. Mas o que isso tem a ver? O que isso a gente pode trazer para o nosso mundo interior? Então veja o que ele fala aqui, ó. Alcançamos a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais com a nossa própria consciência, seja pela dor ou seja pela madureza de raciocínio. O que representa isso? O que ele quer dizer, gente? O que é essa época de recenseamento? Uma época de recenseamento interior, a gente pode dizer que pode representar aquele momento onde a gente fica reavaliando todos os nossos valores, todas as a nossa condição espiritual, tudo aquilo que a gente aprecia mais ou aprecia menos, que a gente dá um valor ou outro valor. Então, quando você começa a meditar sobre o que é a sua vida, né? Ou para onde que você está indo, e ver realmente quais são as coisas que realmente têm valor para você, esse é um momento que, muitas vezes, a gente consegue entender mais a mensagem do Cristo e recebê-lo melhor em nosso coração. Um exemplo interessante disso, a gente pode lembrar de Saulo. Ainda Saulo, né, o perseguidor dos cristãos, não é isso? Ele estava assim, a princípio ele era aquele homem formado, bonito, forte, com uma bela noiva, com poder econômico, com poder político, poder religioso, ele tinha tudo que ele queria, né? Ele tinha exatamente tudo que ele precisava na vida, não é isso? Mas ele fala em um determinado momento, essencialmente quando ele está indo para Damasco já, né? Ele fala que ele tinha de tudo, mas uma coisa que ele achava essencial, ele buscava tanto na vida toda dele e ele não conseguia, que era a paz interior. E ele está indo para Damasco, ele está refletindo sobre isso. Ele está refletindo sobre isso e ele fica assim abismado, porque essa paz interior, essa serenidade
interior que ele buscava tanto, ele via naqueles cristãos que estavam sendo sacrificados, tantas vezes por ordem dele mesmo, né? Depois da morte de Estevão, né? Então, o que ele estava fazendo? A quem leu o Paulo Estevão, né? Esse momento que ele está indo para Damasco, antes de Jesus aparecer para ele, é um momento de recenseamento interior, não é? E aí Jesus entende que realmente é aquele momento que ele precisava receber Jesus, né? Ele vê Jesus, a gente fala que ele caiu do cavalo, né? Ele caiu literalmente do cavalo, né? E ele fica, a gente fala, ele ficou cego 3 dias, mas a gente pode dizer que ele se viu, ele se percebeu cego de tudo que ele estava fazendo na vida dele, né? Então, era uma época de recenseamento na vida de Paulo. Era uma época onde ele estava reavaliando todas as questões que estavam passando pela vida dele, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em Maria Madalena também levava uma vida assim de prazeres, né? Uma vida com muitas riquezas. Ela era muito bajulada por uma certa classe social, não é isso? Mas ela começa a refletir que aquilo tudo não fazia sentido mais para ela, né? Ela tinha sede de alguma coisa muito mais verdadeiro, né? Muito maior que aquilo tudo que ela tinha. É o momento que ela procura Jesus, né? Então é assim na nossa vida, né? Quando de fato a gente para questionar, né? Pô, mas quem que eu sou? O que que eu estou fazendo, né? Por que que eu estou buscando isso? Aonde que eu quero chegar? O que que eu quero fazer da minha vida, né? Qual que é a minha maior meta, assim, para essa existência? Minha meta primordial para essa existência, né? É aí que a gente começa a abrir mais o nosso coração para Jesus, né? Continuando. Não havia lugar para o Senhor. Esse é o mundo exterior. O que que acontece? O que que isso pode se relacionar com o nosso mundo interior? Nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvidos de ansiedades do coração ou limitados pela ignorância. Então, às vezes, a gente está tão envolvido com as questões materiais, com o dia a dia, né? com tantos trabalhos aí, com tanta coisa que a gente faz, e a gente esquece de dar um momento para uma oração, para uma reflexão, para uma leitura edificante, para ouvir uma palestra, para fazer um estudo, né? A gente se envolve com tantas coisas e aí o que que acontece? Não tem espaço no nosso coração para isso, não tem espaço nem no nosso tempo, não tem, né, espaço no sentido de tempo dedicado, né? Então, é isso que quer dizer, não havia lugar, né? A gente pode até lembrar da parábola da semente, né? Se você, por exemplo, a semente que cai, é a semente que cai no. Porque ele está sempre disposto, ele está sempre oferecendo as oportunidades para a gente, né? Então, às vezes, essa semente cai num solo que não está muito preparado para receber, né? Às vezes cai entre os espinhos, e os espinhos crescem, né? Isso, o espinho também é uma plantinha. Quer dizer que o solo, na verdade, estava preparado, porque o espinho cresceu, né? Mas, às vezes, o nosso coração é uma terra fértil, mas a gente escolheu outra coisa, a gente, em vez de escolher aceitar o Cristo, a gente escolhe os espinhos. Na verdade, a gente acaba escolhendo as aflições, as aflições, as angústias, né? As decepções, as desilusões. Então, a gente escolhe, em vez de escolher a plantinha do Evangelho, a gente escolhe o espinho, né? Mas, prosseguindo, a única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. Foi a manjedoura. Não tinha outro lugar. O que que isso a gente pode trazer para nós? Olha o que ele fala. Não oferecemos ao pensamento evangélico
senão algumas palhas misérrimas de nossa boa vontade no lugar mais escuro da nossa mente. Ainda na questão, né, do nosso dia a dia, né, de onde a gente até dentro da casa espírita, né, porque às vezes a gente estava até comentando antes de iniciar aqui que essa época tem tanta atividade, tem tanta coisa para a gente fazer, né? Dentro da casa espírita, tem a confraternização desse grupo, tem a confraternização do outro grupo, tem o trabalho com as famílias, tem o trabalho com não sei o quê, tem isso, tem aquilo, tem o amigo secreto, tem não sei o quê. Tem tanta coisa que a gente acaba se envolvendo, até dentro da casa espírita, que, no fundo, a gente acaba esquecendo de dar o valor, realmente o maior valor para aquilo que é o mais importante. Então, a gente acaba oferecendo, nessa época, dentro da casa espírita, palhas misérrimas da nossa boa vontade, né? Por quê? Porque a gente se mata ali de trabalhar com um monte de coisa, né? Mas são coisas todas exteriores, não é? Coisas todas exteriores. Então, mesmo dentro da casa espírita, trabalhando pra caramba, a gente, às vezes, tem que tomar um bocadinho de um cuidado, né? Com essas questões aí, né? E aí, prosseguindo, surge o infante celestial dentro da noite. Ele nasceu de noite, gente. Ele podia ter nascido de manhã, ao meio-dia, de tardezinha, mas ele nasceu de noite. A gente vê que tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, que ele fez ou deixou de fazer, que ele falou ou deixou de falar, tudo tem algum significado que a gente pode trazer para dentro, para o nosso interior, como lição, né? Como lição. A questão da noite, a gente já trabalhou muito essa questão aí no Evangelho, né? Quando a gente está estudando o Evangelho. O que representa a noite? Né? A noite representa aquele momento de escuridão, não é? Às vezes é um momento de mais dificuldade, não é isso? Porque é muito mais fácil você andar durante o dia do que você caminhar durante a noite, né? É muito mais fácil você escolher o melhor caminho durante o dia do que durante a noite. Então, a noite é um momento de dificuldade e um momento de ausência de luz, não é isso? O que isso pode representar para a gente do nosso mundo interior? Olha o que ele fala. Quase sempre não sentimos a bondade do Senhor, senão no ápice das sombras das nossas inquietações e falências. Então o momento a noite, né? A noite pode estar representando. Gente, espera aí, que apareceu uma coisa aqui que eu não sei o que eu faço com isso aqui. Espera aí. A noite pode estar representando. Opa, meu Deus, espera aí, gente. Senhor, o que acontece aqui? Pronto, desculpa, gente. Aí voltou, tem que voltar aqui. O que pode representar a noite para a gente, né? Quase, eu vou ler de novo aqui, desculpa aí a interrupção. Quase sempre não sentimos a bondade do Senhor, senão no ápice das sombras das nossas inquietações e falências. Ou seja, o que é a noite? O que representa a noite? Representa os nossos momentos. Às vezes a gente só lembra de fazer uma prece, só lembra de fazer o evangelho, só lembra de se voltar um tempo a mais para os nossos momentos assim de mais edificantes, quando a gente está passando por grandes dificuldades, né? Ou seja, dentro da noite. Né? Então, na verdade, esses momentos de grande dificuldade, na verdade, são os momentos onde o nosso coração fica mais aberto para receber essa bênção, né? Apesar da gente só lembrar de Jesus, né, nos momentos de dificuldade, mas é o momento onde a gente está com o coraçãozinho mais fértil, né? É o nosso solo mais fértil.
Inclusive, eu lembrei de um texto que está no Boa Nova, está lá no capítulo 11. No capítulo 11, ele fala do Sermão do Monte, né? Então, ele fala do Sermão do Monte, e depois ele tem uma conversa com Levi, né? E o Levi, assim, essencialmente ele pergunta para Jesus assim: olha, eu entendo que os nossos companheiros aí, os pescadores, né, são homens fortes, desassombrados, né? Fortes para o bom trabalho, né? Então, esses realmente são importantes para o trabalho aí de divulgação do evangelho, né? Mas se a gente pensar nos aleijados, nos mendigos, né? Como que é difícil imaginar como que eles podem, né? Pode contribuir com alguma coisa, né? E aí Jesus fala para ele, olha, eu vou até ler um pedacinho aqui, gente, olha. Precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados da imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus, buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-los tão unidos aos céus, nas suas esperanças, que reconhecemos, na coragem tranquila que revelam, um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto de sua vitória material? Então, ele fala que os aflitos, né, os vencidos do mundo, como ele fala aqui, são aqueles que realmente, ele fala, olha, refletem, onde é que está aqui? É o sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Então, e ele fala, no Sermão do Monte, ele não fala bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os humildes, não é isso? Então, realmente, no momento de aflição, que é dentro da noite, é o momento onde o coração acaba ficando mais fértil, né? Prosseguindo, ele falou da noite, e agora ele vai falar das trevas, porque, veja, a noite são as trevas, não é isso? A estrela prodigiosa rompe as trevas no grande silêncio. Tinha uma estrela que brilhava naquele dia, né? Que conduziu os magos até os pastores, não é isso? Então, ele fala, a estrela prodigiosa rompe as trevas no grande silêncio. Esse é o mundo exterior. O que vai acontecer no mundo interior? O que representa isso no mundo interior? Quando o germe do Cristo desponta em nossas almas, a estrela da divina esperança desafia nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. Então, a estrela, que é o Cristo chegando, né, vem romper as trevas, ou seja, vem mostrar para a gente aquele momento de dificuldade que a gente estava passando, né, com aquele momento de dificuldade é que a gente recebe essa luz, né, rompendo essas trevas interiores aí, obscurecendo o passado. O que é obscurecendo o passado? É lembrando para a gente que a gente tem que não esquecer o passado, porque o passado sempre é experiência, né? Sempre é experiência que a gente adquiriu, mas a gente não pode se deter no passado. Já pensou se Paulo de Tarso ficasse preso no seu passado? Já pensou se Madalena ficasse presa no seu passado? Né? Então, o passado é uma experiência que a gente adquiriu,
mas nós não podemos nos ficar preso naquilo, sempre há um recomeço. Então, a estrela vem clareando o presente, ele fala aqui, né? Ou seja, trazendo luz para nós, clareando a nossa mente e mostrando realmente qual é o caminho que a gente deve seguir. Ou seja, indicando o porvir, indicando o caminho, dando esperança, trazendo mais esperança para a gente, né? E mais um texto. Animais em bando são as primeiras visitas do enviado celeste. As primeiras visitas foram os animaizinhos que chegaram ali. Ai, que coisa linda! Os bichinhos que chegaram ali, gente. Né? O que representa isso? O que representa isso? É o mundo exterior. Trazendo para o mundo interior, o que ele pode dizer para a gente? Olha, na soledade da nossa transformação moral, em face da alvorada nova, os sentimentos animalizados do nosso ser são os primeiros a defrontar o ideal do mestre. Então, a primeira coisa que a gente consegue renovar são os nossos sentimentos animalizados. Sentimentos animalizados que a gente traz ainda, né? E que devem ser disciplinados, que devem ser reconduzidos, regenerados, né? São as nossas grandes paixões. E Jesus fala que ele não destrói as paixões, ele transforma as paixões, né? Então, tem aquele trecho que o Emmanuel, eu não lembro onde é que está isso, mas ele fala do corcel, né? Você em cima de um corcel. O corcel é como se fosse essa grande paixão, mas é uma grande força que você tem, mas tem que ser disciplinada, tem que ser renovada, não é? Então, se você conseguir disciplinar o cavalo, é uma grande força que vai te levar para onde você precisa ir. Um outro exemplo maravilhoso é o próprio Saulo de Tarso, né? O próprio Saulo de Tarso era uma força gigantesca, uma força como realmente um grande cavalo forte ali, né? Mas que precisava ser reconduzido, que precisava ser disciplinado, né? E foi disciplinado, né? Isso foi disciplinado. É um grande exemplo para a gente aí de uma grande paixão que ele tinha, né? Mas que foi redirecionada, Então, são os nossos primeiros sentimentos animalizados, né? Aí chegam os pastores, que se envolvem na intensa luz dos anjos que velam o berço divino. Aí, o que representam os pastores para o nosso mundo íntimo, né? Olha o que Humberto fala, olha que bonitinho. Os nossos pensamentos mais simples e mais puros aproximam-se da ideia nova, contagiando-se da claridade sublime, oriunda dos gênios superiores que nos presidem aos destinos e que se acercam de nós, afugentando a incompreensão e o temor. Então, os pastores representam a simplicidade, a humildade. E é com os nossos sentimentos mais simples, é com a nossa humildade e que a gente vai conseguir, né, melhor se aproximar do Evangelho do Cristo, porque são os simples e os humildes que melhor entendem o espírito da mensagem de Jesus. Jesus não falou para a gente, né, está lá em Mateus, ele fala, graças te dou, meu Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e aos entendidos e as revelastes aos pequeninos. Os pequeninos representam os simples, representam os pastores, que são aí os humildes, né? Isso sim, isso é que representam os pequeninos que ele fala, né? Então, Jesus vem com esse pedacinho, né? Chegam primeiro os pastores, né? Jesus vem reanimar na gente a busca pela simplicidade, o caminho para a felicidade, né? A simplicidade, a busca daquilo que é mais humilde, porque sem humildade não há como a gente
adentrar nessa jornada aí que vai nos levar a realmente ter o Jesus dentro do nosso coração, né? A base, o ponto de partida de uma vida cristã é a humildade, é a simplicidade. O berço da vida com Cristo é o berço da humildade, da simplicidade. Sem isso, não há vida, de fato, com Jesus. Né? Então, milícias celestiais. Os anjos cantavam. Os anjos cantavam. Era uma festa no mundo espiritual. Era uma festa. O que representa isso? Gente, no instante da nossa renovação em Cristo, velhos companheiros nossos, já redimidos, exultam de contentamento na esfera superior, dando glória a Deus e bendizendo os espíritos de boa vontade. Gente, quando a gente consegue uma conquistazinha, quando a gente consegue uma melhorazinha, todos os espíritos que nos acompanham, né, o nosso mentor particular e todos os espíritos amigos, espíritos familiares que acompanham a nossa jornada, eles vão estar exultando de contentamento. Sim, vão estar cantando, as milícias vão estar cantando realmente pela nossa vitória, né? Pela glória da gente ter conseguido alguma coisinha a mais. E às vezes eles também exultam de contentamento no momento que você está passando por alguma dificuldade, porque eles sabem que essa dificuldade que você está enfrentando, né, pelo jeito que você está enfrentando, aquilo vai advir uma grande conquista, um grande crescimento para você. Então eles exultam de contentamento. Sim, aí cantam as milícias celestiais, né? Divulgam os pastores a notícia maravilhosa. Os pastores saíram contando para todo mundo o que tinha acontecido ali, né? Isso é o mundo exterior, o fato. Vamos ver a questão interior, né? Nossos pensamentos, felicitados pelo impulso criador de Jesus, comunicam-se entre si, organizando-se para a vida nova. Então, o nosso mundo interior, ele é contagiado também, né? Um pouco de investimento no bem começa a contagiar cada vez mais e a gente quer fazer cada vez mais, quer realizar cada vez mais, né? Porque a sensação da gente vibrar no bem é uma sensação muito boa, é uma sensação, assim, indescritível. Então, é uma sensação que a gente quer repetir, né? Uma vez experimentada, a gente sempre quer mais, né? A gente sempre quer mais, não só para nós, mas com os outros também, né? E nessa questão da divulgação tem a questão aí surge a questão dos magos, né? Vem a visita dos magos, surge a visita inesperada dos magos. O que representa isso para o nosso mundo interior, né? Sentindo-nos a modificação, o mundo observa-nos de modo especial. É assim, parece que foi mágica. Você se transformou, você modificou de uma hora para outra, você se transformou numa outra pessoa. E as pessoas à nossa volta, elas observam isso. Elas observam isso. Eles começam a falar: nossa, como ela está diferente, né? Antes ela valorizava certas coisas, fazia umas coisinhas lá que era meio esquisito, né? Agora ela não faz mais, não. Faz mais não, agora ela está modificada, totalmente diferente, né? O que aconteceu com ela? E aí fica aquela curiosidade, e aí começa, nossa, acho que ela está frequentando aquela casa lá, nossa, acho que eu vou lá também para ver o que está acontecendo, né? O que acontece lá? Por que ela virou assim uma pessoa tão diferente? Não é isso? Então, essa questão tem muito a ver com a questão da divulgação dos magos também, né? E como Paulo fala, né? Que nós temos uma nuvem de testemunhas que nos observa, né? Então, nós temos uma nuvem de testemunhas, tanto encarnados como desencarnados, que nos observa. E tem tudo a ver com aquela história, com aquela fala do Francisco de Assis, né? Que a gente deve
observar muito os exemplos que a gente acaba dando para as pessoas, né? Porque os nossos exemplos, a nossa atitude pode ser o único evangelho que as pessoas vão ler, né? Então, ele alertava muito os discípulos com relação ao bom exemplo que a gente possa dar. Continuando, os servos fiéis como Simeão. Simeão é aquele que, quando Maria leva Jesus para o templo para a circuncisão, né, com 8 dias, parece, se eu pensar o engano, né, encontra lá Simeão, né, e Simeão é aquele que olha para Jesus e ele fala assim, né, ele sempre pediu para Deus, nosso Pai, que ele não morresse antes de ver o Messias, antes de ver a salvação, né? E tem uma fala dele que com Jesus no colo, ele fala: agora despede em paz o teu servo, Senhor, porque já os meus olhos viram a salvação. Ele pega Jesus no colo e ele sente que ali está o Messias, né? Então, esse é o Simeão, né? E aí, o que ele fala? Os servos fiéis, como Simeão, expressam grande júbilo, mas revelam apreensões justas, declarando que o menino surgira para a queda e elevação de muitos em Israel, né? Então, ele fala que o menino ia ser a causa da queda de muitos, mas ia ser a causa da elevação de muitos também, né? E ele fala até para Maria, né, que o coração dela ia ser transpassado por uma espada. Lembra disso? Lembra dessa passagem? Então, continuando ali, ó, acalentamos o pensamento renovador no recesso da alma para a destruição dos nossos ídolos de barro e o desenvolvimento dos germes de espiritualidade superior. Então, quando ele fala a queda de muitos, né, a gente pode pensar a queda de muitos ídolos internos que nós tínhamos, né? Porque se você pensar aí ao longo da história, aí, em muitos momentos atrás, aí a gente cultuou muito, por exemplo, o Deus do dinheiro, né? O Deus do prazer, o Deus do poder, o Deus da fama, não é isso? E agora então, a gente pode pensar na destruição desses ídolos anteriores nossos, né? E né, muita coisa, a vaidade, tem muitas coisas que a gente ainda traz dentro de nós como certos ídolos, né? Precisamos reavaliar essas coisas todas que a gente valoriza tanto, né? O trabalho, o poder, aí, até dentro da casa espírita, né? Então, é isso que ele fala com relação aqui voltando, né? Os servos fiéis, como Simeão, expressam grande júbilo, mas revelam apreensões justas, declarando ao menino que o menino surgirá para a queda ou para a elevação de muitos. Elevação de sentimentos renovados. Aí, o que ele fala? Ele fala de Herodes. Ferido na vaidade, na ambição, Herodes determina a morte do pequenino emissário. Herodes fica sabendo, né, que havia nascido um rei, né, e ele manda matar todas as crianças, né. O que isso pode representar dentro do nosso coração, dentro do nosso mundo interior, né? A ignorância que nos governa desde muitos milênios trabalha contra a ideia redentora, movimentando todas as possibilidades ao nosso alcance. O que quer dizer isso? Então, Herodes aí, ele pode representar o símbolo da ignorância, o símbolo do egoísmo, o símbolo do orgulho, né, que a gente ainda tem dentro do nosso mundo interior e que muitas vezes prejudicam, né, vão dificultar a gente trazer a ideia nascente aí da Boa Nova, né? Por isso que Jesus falou, né, não vim trazer
não vim trazer a paz, mas a divisão, né? Ou seja, quando ele fala, né, não vim trazer a paz, mas a espada, a divisão, né? Ou seja, ele tá falando sobre aquela luta, não é a espada que faz sangrar, né? Mas a espada que representa a luta interior, né? A luta interior, a nossa luta interior, para deixar de lado essa ignorância, todo esse orgulho, essa vaidade, as ilusões todas que a gente tem, né? E às vezes a gente consegue até acender uma pequenina velinha, assim, né? Para vencer aí tantos milênios, ele fala aí, desde muitos milênios, né? Tantos milênios de sombra, né? E essa sombra que ainda existe dentro de nós vai fazer todo possível para apagar, mesmo que seja uma vela bem pequenininha, né? Por isso que Jesus fala dessa divisão, dessa espada, ou seja, por isso que ele fala da luta interna, que Paulo fala tanto do bom combate, né, do grande combate interior, né, que deve ser travado entre os velhos hábitos infelizes e as velhas paixões e as novas ideias que podem aparecer para a gente, né? E todas essas questões, essas sombras todas que a gente traz, que são uma coleção de ideias, né, que a gente traz há milênios, a gente pode lembrar da questão da multidão, né? Aí a gente lembra de Zaqueu, que teve a multidão atrapalhando ele, né, bloqueando para ele visualizar Jesus. A gente lembra da mulher hemorroísta, que teve dificuldade com a multidão, o cego de Jericó, o paralítico de Cafarnaum. O que é essa multidão? Né? Essa multidão é o símbolo da multidão de pensamentos, de sentimentos que ainda existem dentro de nós e que vão tentar impedir que a chegada de Jesus realmente no nosso coração. Outra coisa, conserva-se Jesus na casa simples de Nazaré. O governador espiritual do planeta, ele podia estar onde ele quisesse, mas ele ficou lá na casa, ele ficou lá na carpintaria, não é isso? O que quer representar isso para nós, para o nosso mundo íntimo? Nunca poderemos fornecer testemunho à humanidade antes de fazê-lo junto dos nossos, elevando o espírito de grupo a que Deus nos conduziu. A gente sabe que a família é a primeira escola que a gente tem nesse mundo aqui, né? E não adianta a gente querer fazer muita coisa na casa espírita, ou na comunidade, ou na cidade, seja lá onde você quer fazer, se você não consegue fazer junto dos próximos mais próximos, né? Então, primeiro, vamos nos exercitar no trabalho com os próximos mais próximos. Depois que você conseguir trabalhar isso, aí sim você pode dar outros voos maiores, né? A gente lembra, por exemplo, da passagem do endemoniado Gerazeno, né? Gerazeno, acho que é isso. Confundido aqui o nome. Né? É aquele endemoniado que é curado por Jesus, e assim que ele se sente curado, ele quer seguir Jesus, né? Ele quer ir com Jesus para onde Jesus for, né? E Jesus vira para ele e fala: não vai comigo, não. Você vai voltar para os teus, vai voltar para a tua casa e anunciar quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ou seja, vamos começar dentro da nossa casa, começa pela sua casa, começa a fazer o seu trabalho de divulgação do Evangelho lá com os próximos mais próximos. Aí depois você parte para outras investidas, né? Muito bem. Aí, prosseguindo, ele fala, e ele fica na casa pequenina e trabalha o pequeno embaixador numa carpintaria. Como assim, né?
Então, pensa lá o governador espiritual do planeta, lá com o martelinho na mão, com o serrote, trabalhando lá na carpintaria. Olha que coisa mais linda de Deus. Olha o que ele está querendo dizer para nós. Qual é a lição que ele deixa trabalhando na carpintaria? Em toda a realização superior, não poderemos desdenhar o esforço próprio. A gente fala muito sobre isso, né, do trabalho pessoal. A gente fala muito nisso, né? Não adianta a gente querer que tudo caia do céu. A gente tem a nossa parte para fazer, né? O nosso esforço vai ser sempre amparado pelo auxílio divino, né? Sempre amparado, mas cabe a nossa parte de trabalhar. O trabalho é fundamental, o trabalho pessoal, né? É fundamental. Outra coisa, mais tarde o Celeste Menino surpreende os velhos doutores. Lembra que ele fica lá com 12 anos, né? Ele fica lá no templo, conversa com os sacerdotes, com os doutores da lei, e dá um show lá com o pessoalzinho lá deles, não é isso? O que pode representar? Qual que é a lição que isso fica para nós? O pensamento cristão entra em choque desde cedo com todas as nossas antigas convenções relativas à riqueza e à pobreza, ao prazer e ao sofrimento, à obediência e à mordomia, à filosofia, à instrução, à fé e à ciência. Aqueles doutores da lei tinham conceitos assim maravilhosos, trazidos do Antigo Testamento. Mas Jesus veio trazer uma outra maneira de encarar todas aquelas coisas. E hoje, por exemplo, com a doutrina espírita, com o evangelho, a maneira como a gente encara, por exemplo, a riqueza e a pobreza, como está aí, modifica muito, né? Porque ó, a gente pode entender, a gente começa a questionar os verdadeiros valores, né? Então, o sofrimento, para a gente, né, antes era enxergado apenas como algo que a gente tinha que se livrar dele a todo custo, seja lá como for, né? Hoje a gente entende que o sofrimento pode ser, assim, uma grande experiência de aprendizado. A dificuldade financeira, né, a pobreza, que antes a gente entendia só como um fato a se lamentar, hoje a gente pode encarar como uma lição também, como uma grande oportunidade de aprendizado também, né? Paulo dizia, sei viver na bastância, como é que é? Na pobreza e na bastância, não é isso que ele falava? Com Jesus, sei viver na pobreza e na abundância. Isso, na pobreza e na abundância, isso mesmo. E então a gente acaba entendendo as coisas de outra maneira, né? Aí tem uma historinha que vocês devem conhecer do Chico, né? Que certa feita um homem procurou um homem muito rico, né? Talvez o homem mais rico do Brasil, sei lá, foi procurá-lo por uma questão qualquer lá. E conversou muito com o Chico, né? E depois que ele saiu, veio um dos companheiros do Chico ali conversar com ele, né? E falar: Nossa, Chico, cara, o homem que saiu aí, acho que é o homem mais rico do país, né? Que coisa, não deixou alguma contribuição aí, né? Que homem rico é esse? O que aconteceu, né? E o Chico vira para ele e fala assim: Ah, meu filho, ele é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. Quer dizer, quem era o mais rico ali, né? Quem era o mais rico ali? A gente começa a pensar, né? Que riqueza era essa que o rico, que o Chico estava se referindo? Quem era mais rico, né? O Chico, com toda aquela sabedoria, com toda aquela bondade, ou o homem que o procurava ali com tantas aflições, com tantos sofrimentos, né? Prosseguindo ali. Então, trava-se, então, dentro de nós, o nosso mundo individual, a grande batalha, né? Porque agora a gente entende todas essas coisas que estavam ditas aqui, ó, a riqueza, a pobreza, o prazer, o sofrimento, a obediência, etc. Todas essas coisas a gente começa a entender de uma maneira completamente diferente. Os valores são completamente outros, né?
E aí, caminhando para o final já, o texto continua assim: a essa altura, o mensageiro fez longa pausa. Flores de luz choviam de mais alto, como alegrias do Natal, banhando-nos na fronte. Os demais companheiros e eu aguardávamos ansiosos a continuação da mensagem sublime. Entretanto, o missionário, generoso, sorriu paternalmente e rematou: aqui termino as minhas humildes lembranças do Natal simbólico. Segundo observais, o Evangelho de Nosso Senhor não é livro para os museus, mas é roteiro palpitante da vida. É roteiro palpitante da vida, porque a gente não pode ler o Evangelho simplesmente observando os fatos, né? Mas a gente tem que ler o Evangelho observando a mensagem que é deixada com aquele fato, com aquela fala, com aquele. Tudo é uma questão simbólica, né? Tudo é uma questão simbólica. E aí é isso, meus queridos amigos. Esse é o texto do livro Contos e Contos do Irmão X, capítulo 37, que levou o título de Natal Simbólico. Alguém quer comentar alguma coisa? Falei, ninguém falou nada. Eu acho que você foi tão feliz em trazer isso para nós, que inspiração que você teve, porque ela cabe, né, dentro de cada um, cada pedacinho aqui representa, né, as nossas, ainda, às vezes, as nossas dificuldades, né, Valdete? Com certeza. Embora a gente tenha aqui ouvido todos os dias, ou fazendo todos os dias o nosso evangelho, queremos seguir Jesus, né? Ficamos felizes com a presença dele, mas na hora mesmo do fazer, né? Ainda às vezes titubeamos, né? Mas, nossa, muito significativo. Gratidão por você trazer isso para nós hoje. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Gratidão nós temos ao irmão X que escreveu isso aí para a gente, né? Que te inspirou. Gratidão. Gratidão. Fala, Celi. Oi, eu também, a gente fica emocionado com um conteúdo desse, né? Não tem como, né? Mas eu fiquei aqui refletindo, né? Lá no início, quando você foi a pergunta que ficou bem gritando dentro de mim, né? Quem está dentro de nós? Aí eu fiquei pensando, né? 2025 anos depois, quem está dentro de nós, né? É uma pergunta muito profunda essa. E tudo isso que você trouxe para a gente, por mais que a gente escute, né, a gente tenha esse trabalho, como a Rose mesmo falou, fica sempre essa reflexão muito forte, né? Se o Cristo realmente ele já nasceu dentro do nosso coração. Porque não é questão, a questão não é institucional, não é verbal, né? Não é verbalizar, mas é viver mesmo, é vivência. E aí a gente tem assim a impressão de que a gente precisa, eu estou falando a gente, vocês sabem, né? A gente precisa acelerar um pouquinho, né, esse processo de encontro com Jesus, né? Esse recebê-lo dentro de nós com mais força, com mais sentimento. É muito bonito esse trabalho, irmão X, realmente, né? E você escolheu maravilhosamente. Esse Natal simbólico é o Natal que o mundo ainda, né, não, ainda está aí nos shoppings, né? A gente ainda não trouxe para o coração, quer dizer, a gente já trouxe um pouquinho, não vamos ser também tão, né,
tão Tão radical, né? com a gente, mas a gente ainda precisa muito. Um beijo, gente. Um beijo. É porque é o que você falou mesmo, é o mais importante, né? A primeira fala dele, né? Se já nasceu dentro de nós, porque senão não adianta vir ano novo, Natal e ano novo, Natal e ano novo, se a gente não tiver renovado, né? Se a gente não tiver renovado. Mas é o nosso caminho, né? É o nosso caminho. A gente está a caminho, tá abrindo. Fala, Lenise. Valdete, nossa, é muito lindo, né? Eu fiquei prestando atenção, anotando algumas coisas, para ficar bem gravado a interpretação que você deu muito, muito positiva. E a gente vê que é um processo, né? Esse nascimento do Cristo, e a gente sabe que, de certa forma, a gente tem um Cristo interno, então precisa passar por muitos processos. E, no final de tudo, esse texto vem falar para a gente que o Cristo nasce no silêncio, cresce na simplicidade, vence o orgulho, que é o Herodes lá, aquela parte lá, e ilumina a nossa vida por dentro, se a gente permitir. Se a gente permitir, muito bom. É isso aí, querida. É isso aí. Muito bom. Hermes? Roberto, você pode voltar o slide anterior a esse? Slide anterior? Peraí. É que eu quero redigir a frase certa para não falar a frase errada. Isso aí. O Evangelho não é coisa para museu, é um roteiro palpitante da vida. Achei muito, entre outras coisas, obviamente, é muito bacana. Eu achei interessante isso aí, porque tem pessoas que têm livros e mais livros, só para dizer que tem. Mas até que tem outros para o estudo, mas o Evangelho ele teria que andar embaixo do braço durante o dia inteiro. Porque é esse livro que guia a gente. Porque quando a gente quer fazer algo que está fora do padrão, fora das leis divinas, a gente está com ele embaixo do braço, aí, opa! Aqui dá uma cutucada na gente. E preferência do lado esquerdo, do lado do coração. Meu coração fica na região central do peito, não é o lado esquerdo, mas botamos o lado esquerdo, que a gente vou fazer aquele vulto embaixo do opa, aqui. E a gente sabe, eu costumo dizer com as pessoas, que Jesus ele não perdia tempo para nada. Ele viu um palito de fósforo no chão, coisa que não existia naquela época, ele ia chamar o discípulo e dar uma lição. Né? Então, essa leitura que ele foi falando, eu até tentei algumas vezes, ia cortar, mas estava tão legal que eu quis cortar, também não anotei assim, algumas passagens. A gente vê que tudo é aprendizado, né? Desde as trevas, aquela luz que você falou, né? Que vem à noite, por exemplo, é a noite que a gente se transforma, né? Aquela transformação em que a gente começa a pensar o que estou fazendo. E parece que essa época, se a gente observar, agora de dezembro, mais próximo do Natal, a gente vê que a psicosfera, pelo menos terrestre, ela modifica. Eu acho que se desse para fazer uma medição na psicosfera terrestre, nós veríamos que nessa época parece que modifica. Mas, infelizmente, chega no ano novo e olha tudo outra vez normal. Aí que está, que a gente tem que gravar essa luz dessa estrela dentro da gente. Eu tenho um conhecido nosso que ele fala de janeiro a dezembro, ele fala, todos os dias quando encontra as pessoas, ele fala Feliz Natal. E o pessoal às vezes brinca, nós estamos em junho, Feliz Natal, estamos em maio. Aí diz, o que é o Natal para você? Natal é o nascimento de Jesus. Então deixamos ele nascer dentro da gente todos os dias do ano, não só dia 25, porque no dia 26 esquecemos. Eu tinha aqui uma coisa para colocar, mas se não se permitisse, é claro, é uma locução de um amigo nosso, onde Jesus nasceu. É muito bonito, mas eu estava procurando, não achei. E também eu boto música, você não ouve. Se você me permitir, eu vou pegar o meu celular, acho que eu tinha no celular, mais ou menos 10 minutos. Se aceitarem, coloco, que é muito bonita essa locução.
Ele passa a palavra e, se Se for a o caso, gente, como a gente, provavelmente a gente não vai escutar, põe lá no grupo, você não consegue pôr no grupo? Aí a gente ouve com certeza, viu? Mas olha, voltando ao que você falou, né? Realmente, nesse momento a vibração da Terra muda, tal, né? É muito interessante porque é assim, o espírito do Natal, né? O espírito do Natal é um espírito que nasce todos os anos no começo de dezembro e desencarna no 1º de janeiro, né? É impressionante como a gente ainda tem esse ritual, vamos dizer assim, né? Mas foi muito bom, querido, muito bom o que você falou aí. Alguma coisa a mais, gente? Fala, Zezé. Esse espírito do Natal, né? Primeiro, Val, muito obrigada por esse texto, né? Você ter trazido, pensado, né? Realmente foi um deleite, viu? Ouvir as interpretações, né? E trazendo essa conexão do exterior com o interior, né? Tão necessário da gente refletir, porque eu até fiquei lembrando, tem uma música, né, que diz que é Natal todo dia, né? Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia, porque realmente é uma época em que a vibração se modifica. São pessoas que, por mais que a gente hoje fale que tem toda essa parte material do shopping e tudo mais, mas mesmo assim você tem aquele intuito de fazer o outro feliz, de brindar um amigo, né, de fazer, às vezes, visitas que a gente não fez o ano inteiro, às vezes a gente faz nesse período, né? Então, realmente, é uma vibração muito boa. E o Flávio falava para a gente, o Flávio é um querido amigo que está no plano espiritual, um médium maravilhoso, que a gente teve a oportunidade de conviver. Então, ele dizia que os espíritos aproveitam muito esse momento dessas vibrações, né, para muita coisa ser melhorada no mundo. Então, eu amo essa época, porque eu adoro montar o presépio, guardo lá o Menino Jesus para colocar no dia 25. Os meus netinhos já sabem disso. Não, tem que ser no dia que vai nascer Jesus. Não, Jesus não nasceu ainda, vovó. Não, ainda não. Aí a gente faz a minha árvore de Natal é cheia de enfeites de muitos e muitos anos, então eu gosto de cultivar isso, porque é uma forma, né, da gente reunir a família e abraçar aqueles que a gente ama, né, e estar próximo, e aproveitar para fazer algum bem, né, uma hora que as pessoas lembram, nossa, eu tenho que fazer uma caridade, né, fazer uma caridade, aí tem uma cestinha, a gente vê lá no centro, né, a gente faz aquelas sacolas, né, para as crianças, tal, aí as pessoas gostam de pegar, de participar, de comprar, de levar, então, é tudo de bom, né, é esse espírito que Jesus sempre nos traz, né, de alegria, de renovação, vai chegando o final do ano e a gente para refletir um pouco nessa época, né? O que eu fiz no meu ano e o que eu posso fazer de melhor para o próximo, né? É um renascimento nosso também, que a gente pode aproveitar ou não, é uma escolha, né? Então, eu gosto de ficar com a boa parte aí. E eu curto muito, e é Jesus com a gente, né? É Jesus no nosso coração, que a gente tem que fazer realmente todo dia, dar um Feliz Natal, né? É É bem isso. isso aí. Então, pessoal, olha, depois de tudo isso, eu só queria
agradecer a todos vocês, né, o tempo maravilhoso que a gente passou junto, compartilhando aí as reflexões belíssimas dentro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu só queria realmente agradecer a todos, né, pelo ano que a gente passou, pelos momentos bons que a gente teve aqui, as reflexões maravilhosas que vocês sempre trouxeram, enriquecendo aí sempre o estudo que a gente fez durante o ano. Tá bom? Muito, muito obrigada a todos, né? E bom Natal, feliz ano novo, com Feliz Jesus no coração. Natal. A todos vocês, um beijo grande, um abraço, e para todos vocês e seus familiares, né, que estejam em paz, que tenham muita alegria nesses momentos, né, que a gente vai se despedindo deste ano tão cheio de, de dificuldades para muitos, né, mas que a gente está aí na luta, isso que é importante, é caminhar para frente e para o alto. É isso que eu desejo a todos vocês, viu? Um beijo grande. Beijo grande. Então, pessoal, beijinho no coração de todos. E Se Deus assim... gratidão, Valdete, a você, por esse trabalho lindo. Está fazendo até cortininha, abrir e fechar, achei tão lindo. Até a próxima, gente. Boa noite. Boa noite. Agradeço do Boa fundo do noite. coração Boa esse noite. momento que passamos juntos, que para mim foi um momento de muito aprendizado. E, como diz a doutrina, a gente aprende para passar adiante. E assim eu tenho feito. Muito obrigado, boa noite a todas e até o ano que vem. Feliz Natal e um ano Até o ano que vem. Tchau, tchau. Até o ano que vem, pessoal. Querido, Até. queridos companheiros, aqui fica o meu agradecimento sincero, é onde eu abasteço e onde eu me fortaleço para a luta de cada dia, e assim, um abraço profundo e cheio de amor no coração de cada um, feliz renascimento para todos nós. Possamos vencer o nosso orgulho, a nossa vaidade, lutar contra todas as mazelas e renascermos somente para o bem. Renascemos. Eu não costumo dizer feliz ano novo, eu costumo dizer feliz homem novo. Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigada, Valdete. 1, 2, 3, fui. E o Até Valdete, mais. posso Fiquem dizer com que o Deus. meu presente de Natal foi aquele encontro que nós tivemos aqui em São Paulo e que eu pude adentrar aqui esse grupo. Muito obrigada mesmo, de coração. Que Jesus nos abençoe sempre. Tá bom? Eu que agradeço aí você prosseguir aqui conosco. Espero que o ano que vem a gente prossiga junto. Prossiga junto. Certo? Em pé, se Deus assim o permitir, até o ano que vem. Aí, minha amiga, ó, você desligou a filmagem? Espera aí. Ligou?